Sabe, tem uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente já se fez, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça. Por que, afinal, é tão difícil emagrecer? A gente vai tentar ir além daquela velha conversa de é só fechar a boca e malhar. A ideia é entender o que acontece nos bastidores do nosso corpo, o que pode estar sabotando todo o nosso esforço, sabe? É que a frustração é real, né? A pessoa faz tudo certinho, corta doce, se mata na academia e o ponteiro da balança parece que não se mexe. Fica aquela sensação de que o corpo está lutando contra a gente, uma briga constante. Pois é. E a resposta para essa briga pode estar numa espécie de orquestra que a gente tem aqui dentro. Nossos hormônios são os músicos. E quando essa orquestra desafina, aí, minha amiga, perder peso vira uma missão quase impossível. Ok, então vamos conhecer os solistas principais dessa orquestra. Vamos focar em 3 hormônios que são cruciais, porque a música que eles tocam basicamente decide se o corpo vai guardar ou queimar gordura. A primeira solista é a insulina. Pensa nela como a gerente de estoque do corpo. Quando a gente come, principalmente carboidratos, ela pega o açúcar que está no sangue e distribui para as células, para virar energia. O problema é que, com picos de açúcar o tempo todo, a coitada fica sobrecarregada. E aí, ela começa a estocar essa energia extra do único jeito que consegue, transformando em gordura. O segundo músico é o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Ele é como se fosse o alarme de incêndio do corpo. Dispara para liberar energia rápida para a gente lutar ou fugir de um perigo. Só que tem um detalhe: o corpo não sabe a diferença entre um leão na sua frente e o estresse do trânsito, das contas para pagar. Para ele, é tudo emergência. E aqui está o pulo do gato. O estresse dos nossos antepassados era assim: o perigo aparecia, o alarme tocava, o perigo passava, o alarme desligava. Simples. Já o nosso estresse moderno, ele é crônico. O alarme simplesmente não desliga. Com o cortisol sempre lá em cima, o corpo fica achando que precisa estocar energia sem parar, principalmente naquela gordurinha visceral, bem perigosa, que fica na barriga. E para fechar o nosso trio, temos a leptina, a mensageira da saciedade. Olha que interessante. São as nossas próprias células de gordura que produzem a leptina para avisar o cérebro: olha, já tá bom, pode parar de comer. Só que quando há excesso de gordura, o cérebro pode ficar meio surdo para essa mensagem. É o que a gente chama de resistência à leptina. E é por isso que muitas vezes, mesmo de barriga cheia, a sensação de fome não passa. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque essa bagunça hormonal toda não é um problema de uma pessoa só. Isso virou um desafio enorme de saúde pública aqui no Brasil. E os números são bem sérios. Olha só. Dados do Ministério da Saúde mostram que a obesidade no Brasil mais do que dobrou em menos de 20 anos. A gente saiu de 11,8% da população em 2006 para 24,3% em 2023. É um salto gigantesco. E o que isso significa em números absolutos? Se a gente projetar essa porcentagem para a população de 2025, estamos falando de cerca de 52 milhões de brasileiros vivendo com obesidade. Gente, isso é mais do que a população inteira de vários países por aí. E é claro que esse tem um preço alto. Em 2022, as doenças crônicas, que muitas vezes estão ligadas diretamente ao excesso de peso, foram responsáveis por 52% de todas as mortes no Brasil. Mais da metade. E que doenças são essas? A gente está falando daquele combo perigoso: problemas do coração, diabetes, vários tipos de câncer, doenças respiratórias. Tudo isso, muitas vezes, tem como raiz justamente esse desequilíbrio metabólico que a gente está conversando. Mas calma, a boa notícia é que ninguém precisa ser refém dessa orquestra desafinada. A gente pode sim pegar a batuta e começar a reger essa sinfonia. Existem estratégias para isso. Primeira estratégia, bem prática. Vamos acalmar o cortisol. E para isso, a gente tem um aliado incrível, o magnésio. Ele funciona como um freio de mão natural para o nosso sistema de estresse, sabe? Ajuda a regular substâncias no cérebro que nos deixam mais tranquilas. E onde a gente encontra magnésio? Fácil. Nas folhas verdes escuras, tipo couve, espinafre, também em sementes e castanhas. Incluir esses alimentos no dia a dia já é um passo enorme para ajudar o corpo a desligar aquele modo de alerta constante. Agora, vamos para a segunda estratégia para lidar com a insulina. O segredo aqui é evitar aqueles picos de açúcar no sangue. E para isso existe um truque muito, mas muito eficiente: prestar atenção na ordem em que a gente come os alimentos no prato.
É isso mesmo que você ouviu. Começar a refeição pela salada, pelas proteínas, pelas gorduras boas e deixar os carboidratos para o final. O que acontece é que as fibras e a proteína criam uma espécie de barreira no estômago, que faz o açúcar dos carboidratos ser absorvido bem mais devagar. Isso evita que a insulina dispare e saia estocando gorduras sem necessidade. Então, a grande mensagem que fica é que essa briga com a balança raramente é só uma questão de força de vontade, sabe? Na maioria das vezes, é um sinal de que a nossa orquestra hormonal está desafinada. E a partir do momento em que a gente entende como cada músico funciona, a briga com o corpo pode finalmente virar uma parceria. Então, fica aqui a reflexão. Qual poderia ser o seu primeiro passo, mesmo que pequeno, para começar a reger a sua própria orquestra? Muitas vezes, a resposta está em ajustes simples, como esses que a gente conversou, que, somados, podem compor uma melodia completamente nova de saúde e bem-estar. Carb, invista em você.